Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Bem, desculpa a demora aí, mas essa semana foi complicada pra mim. De qualquer forma, tá aí. Tô mandando atividade hoje. Eu sei que é o último dia da semana, mas é o que deu. Vamos lá. Atividade 16. Ele começa comparando números racionais. Quer saber se é menor, se é maior. Tá bom. Aí ele usa um MMC aqui, que eu acho que a gente não vai usar nada disso. Vamos fazer diferente. Tá. Aí tem essa 5 aqui comparando se é menor ou maior. Botar em ordem decrescente. Tá bom. Beleza. Vamos futucar aqui. Olha só. Tu quer comparar duas frações, cara? Você tem que igualar os denominadores. Se eles já forem iguais, fica fácil. Por exemplo, aqui. 2 terços e 4 terços. Qual é maior? 4 terços é maior do que 2 terços, porque o de cima, o 4, é maior do que o 2. Então, a setinha aponta sempre para o menor. 2 terços é menor do que 4 terços, tá? Lembrando aqui, ó. Menor que maior que e igual. Igual todo mundo sabe, né? Tá bom? Então, aqui acho que fica claro. 4 é maior do que 2. O 3 de baixo é igual, então não precisa preencher em nada. Beleza. Vamos fazer outra aqui. Se for... Vou trocar de cor. 2 terços e 4 sextos. Qual é maior aqui? Essas são iguais. Também é um erro comum de vocês. O cara olha assim, 4 é maior do que 2, 6 é maior do que 3. Pô, não faz isso não, cara. Tem que igualar o número de baixo primeiro. Como é que eu igualo o número de baixo? Se você olhar aqui, se você perceber que a segunda fração aqui você consegue simplificar por 2, ó, simplificando essa fração aqui por 2, você vai ter 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Essa fração é igual a essa. Beleza? Essa é uma maneira. Outra maneira que você pode fazer isso é pegar essa primeira fração aqui e perceber o seguinte, ó. 6 é múltiplo de 3. Se você pegar essa primeira fração e multiplicar por 2, 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 2 dá 6. Igualei o de baixo, tá vendo? Eu estou multiplicando por 2 para igualar o de baixo. O de cima calhou de ser igual. Como 4 sextos é igual a 4 sextos, a primeira fração é igual à segunda. Essa é outra maneira de fazer isso. Uma terceira maneira de você fazer isso é você dividir a fração e comparar o decimal. 2 dividido por 3 e 4 dividido por 6. Se você pegar aqui, ó, 2 e dividir por 3, isso vai dar 0, 0,3 vezes 6, 18, sobram 2, 20 continua, 3 vezes 6, 18, então isso aqui vai dar uma dízima periódica que é 0,6. E se você pegar 4 e dividir por 6, vai dar a mesma coisa. Não dá para dividir, 0, 0, beleza? 6 vezes 6, 36, sobram 4. Continua a conta. 6 vezes 6, 36, sobram 4 e assim vai. Então aqui também é a dízima periódica 0,6. Esse decimal é igual a esse, essa fração é igual a essa. Então são as três maneiras que você tem. Uma, dividir o numerador pelo denominador. Aí você compara o decimal, que é fácil de fazer. Outra, você encontrar uma fração equivalente, certo? Que você possa comparar, já que você vai ter o denominador do primeiro igual ao denominador da segunda. Eu acho que esse é o jeito mais fácil de fazer, na verdade. Encontrar a fração uma fração equivalente, certo? Quando não forem múltiplos, por exemplo, vou pegar aqui 3 quintos. Não tem nada que você multiplique o 2 que vai chegar a 5, certo? É diferente da anterior, porque na anterior
o denominador era múltiplo do outro. Você conseguia só pegar um número e multiplicar uma fração para transformar na segunda. Quando acontece isso aqui, o que você faz? Você pega as duas frações, você multiplica a primeira fração pelo denominador da segunda, que é 5, e você pega a segunda fração e multiplica pelo denominador da primeira, que é 3, certo? 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3 dá 15, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 5 dá 15. E aí você sabe que 10 é maior do que 9. A setinha aponta para o menor. Ó, 10 quinzeavos é maior do que 9 quinzeavos. Tá vendo? Ó, maior. E logo, o de cima é a mesma coisa. É o mesmo sinal. 2 terços é maior do que 3 quintos. E olha só que interessante isso. Quando você não compara, não iguala aqui o número de baixo, você pode ter a impressão de que 2 terços é menor do que 3 quintos. Porque 3 é maior do que 2 e 5 é maior do que 3. Mas isso está errado, isso é uma concepção errada. Beleza? Você não pode comparar a fração assim não. 3 quintos é menor que 2 terços, apesar de não parecer. Beleza? Então, é isso. Por aqui e aí vem os sinais. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui que vai ficar mais fácil de entender. Ó, 2 terços e 3 quintos. A gente já sabe que 2 terços é maior do que 3 quintos. Mas se eu coloco um sinal de menos aqui, o número negativo é sempre menor do que o positivo. Então, menos 2 terços é menor do que 3 quintos. Não importa se é em fração ou não. Se você pegar aqui, menos 2 e 3, quem é menor? Menos 2. Se você pegar 2 e menos 3, quem é menor? Menos 3. Beleza? Então, se você tem um sinal negativo só, o sinal negativo sempre vai ser menor do que o positivo. Agora, se você tem dois negativos, você tem que pensar o seguinte, ó. Você pegar, por exemplo, 3 e 2. A gente sabe que 2 é menor do que 3. Mas se você pega menos 3 e menos 2, é o contrário. Menos 3 é menor do que menos 2. Porque menos 3 está mais à esquerda na reta numérica, lembra disso? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Quanto mais à esquerda, menor o número. Sacaram? Beleza? Como menos 3 é menor que menos 2, setinha aponta para o menor. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Se 2 terços é maior do que 3 quintos, então menos 2 terços é menor do que menos 3 quintos. Você pode pensar nisso da seguinte forma. Se você bota sinal de menos nos dois, você vai inverter esse do meio aqui. Cara, eu acho que essa é a maneira mais fácil que eu consigo explicar para vocês isso online. Eu sei que é difícil entender esse troço só com vídeo, entendeu? Imagina as dificuldades que vocês estão passando para entender essas aulas aí para quem tá fazendo, né? Porque tem muita gente que não tá nem aí. Mas, cara, não desiste não. Se não conseguiu, assiste de novo o vídeo. E de qualquer forma tem os outros vídeos de outros professores explicando as mesmas coisas como eu faço sempre. Tá? Nesse exercício 5 é justamente isso que eu falei agora, de você completar com maior ou menor. Tu vai dizer qual é o maior de cada um. Certo? No formulário provavelmente eu vou colocar tipo menor, maior e você vai escolher em cada um qual é. Vamos lá. Aqui ó, letra A, tem um negativo e um positivo. Aí direto, né? Letra B, repara, os números de baixo aqui, os denominadores são iguais. Então você vai comparar 141 e 12, molezinha. Agora na C, na F e na G, cuidado, cara. Porque os dois são negativos e é aquele esquema que eu acabei de explicar para vocês. Na D e na E, ó, a letra D.
5 e 3, tá vendo? Você vai ter que pegar a primeira fração e multiplicar por 3 e a segunda fração multiplicar por 5 para poder calcular frações equivalentes que você consiga comparar. Na E é a mesma coisa. Pega a primeira fração, multiplica por 10 e a segunda multiplica por 3. O que mais? Acho que é isso. Na 6. Na 6, cara, você tem várias frações com denominadores diferentes. Você tem opções aqui. Mas na boa, a mais fácil, divide isso tudo, transforma tudo em decimal e compara os decimais. Cuidado com os sinais de menos, ó. Aqui, aqui, aqui. Lembra que você colocando na reta, quanto mais para a esquerda, menor o número. Quanto mais para a direita, maior o número. Então, transforma tudo em decimal e compara os decimais dessa forma, que eu acho que é a maneira mais tranquila de você conseguir fazer isso. Que mais? 7. Em uma empresa, 1/3 dos funcionários usa o metrô para chegar ao trabalho, enquanto 1/5 dos funcionários usa ônibus. Qual o tipo de transporte usado pelo maior número de funcionários? Ele quer que você compare 1/5 e 1/3 e descubra qual é o maior. Ué, cara, faz exatamente o que a gente fez antes. Pega a primeira fração, multiplica por 5, pega a segunda, multiplica por 3. Tu vai ter o mesmo denominador, você compara o de cima, tu vai saber qual é o maior. Próximo, que a gente já futucou aqui, operações com racionais. Vamos calcular a adição, menos 5 sobre 8 mais 3 sobre 10. Ele provavelmente vai tirar MMC aqui, deixa eu ver. Isso, ele tirou MMC para poder somar. E aqui ele já entra somando decimais direto. Aí depois tem multiplicação, multiplicação é mais fácil, só multiplicar direto. Não tem muito mistério. Divisão, repete primeira, inverte segunda. Eu vou explicar as coisas com calma, tá? Essa parte que é legal, ó. Aqui ele tá usando um negócio interessante aqui. Aí ele fala das regras de sinais de novo, que você não pode esquecer. Beleza, beleza, conta, e a gente termina aqui. Beleza, vamos lá. Vamos pegar uns exemplos aqui. Cara, olha. Tu quer somar duas frações. Se você não lembra como que faz para somar as frações, você pode dividir 5 por 8 e 3 por 10 e somar os decimais, dá no mesmo. Tá? Tu vai ter uma resposta em decimal. Você pode inclusive voltar com ela para a fração depois, se você quiser. Não é o ideal, mas você pode fazer isso. Outra forma que ele está fazendo aqui. Ó, calculou MMC, que de 8 e 10, que deu 40. E aí, caraca, ele dividiu aqui, ó, 40 por 8. Eu não faço nada disso, cara. Vamos fazer aqui. Vamos pegar isso aqui. Ó, exemplos. Menos 5 sobre 8 mais 3 sobre 10. Isso é uma adição, mas você tem que lembrar o seguinte, que sinais diferentes você diminui e repete o sinal do maior, certo? Você tem que usar a regra de sinal mesmo sendo fração. Vamos transformar em decimal isso. 5 dividido por 8. 5 dividido por 8 vai dar quanto? 0, 0, vírgula. Aqui vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Sobram 2. 20. Continua a conta. Vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Sobram 4. 40. Vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Sobra nada. Então 0,625. 3 sobre 10 é 3 décimos. Então 0,3. Então você tem, na verdade, menos 0,625 mais 0,3, certo? Sinais diferentes, diminui e repete o sinal do maior. Então, diminuindo isso aqui desse, você vai ter 0,625, 0,3,
0,625 é maior do que 0,3, certo? Diminui aqui, vai dar 0,325, beleza? E o sinal do maior, que é o do primeiro, então vai ficar menos essa porcaria aqui. Essa é a maneira de fazer isso. Ficou complicado? Eu acho que ficou. Então vamos fazer de outra forma. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular uma fração equivalente que você possa somar, ou diminuir no caso. Vou fazer que nem eu fiz lá atrás. Eu vou pegar a primeira fração e multiplicar por 10, e vou pegar a segunda fração e multiplicar por 8. Aqui você vai ter menos 50 sobre 80, mais, aqui vezes 8, 3 vezes 8, 24, e 8 vezes 10, 80. Beleza? Aí o que você faz agora? Repete 80 embaixo. Menos 50 e mais 24. Sinais diferentes. Diminui e repete o sinal do maior. Então você vai ter 50 menos 24, que dá 26. E repete o sinal do maior. 50 maior que 24. Repete o menos aqui. Simplificando essa fração aqui por 2, você vai ter menos 13 sobre 40, que é exatamente o resultado que ele encontrou aqui. Certo? A única diferença aqui é que você vai ter que simplificar no final. Mas você pula o MMC aqui no meio. Certo? É a maneira de fazer. Principalmente quando você tem duas frações. O que mais que tem aqui de bom? Se forem decimais, é aquele primeiro exemplo que eu falei ali, cara. Olha essa soma aqui. Que na verdade é uma subtração. Você tem menos 2,5 menos o menos 9,7. Menos com menos aqui vai dar mais. Então você vai ter menos 2,5 mais 9,7. Quem é maior? 9 é maior do que 2. Então 9,7 é maior que 2,5. Sinais diferentes. Diminui e repete o sinal do maior. Então vai ficar 9,7, 2,5. Diminui esse troço, vai ficar aqui 2. E aqui vai dar 7. Então 7,2. E o sinal desse 7,2 é o sinal do 9,7, que é mais. Então isso aqui vai dar mais 7,2. Beleza? Foi essa parte. Multiplicação. Multiplicação, cara, é só multiplicar direto, se for fração molezinha. Na primeira aqui. 2 vezes 5 dá 10. Deixa eu botar isso aqui de lado, que tá muito esquisito do jeito que ele colocou ali. Ele, ela, sei lá quem fez isso. Vamos fazer isso aqui. Menos com menos na multiplicação dá mais. 2 vezes 5 dá 10. 3 vezes 7, 21. E é só isso. Beleza? Belezinha, né? Olha a segunda ali, ó. Aqui. 4 vezes 5, 20. Aqui o 20 aqui. 3 vezes 2, 6. Mais com menos, menos. Então, menos 20 sobre 6. Simplificando por 2, deu quanto? 10 sobre 3. O sinal permanece. Beleza? Foi. E multiplicar decimal. Olha, você tem opções. Você pode pegar o decimal, transformar numa fração e depois multiplicar. É um caminho. Entendeu? É uma volta extra que você faz. Mas dependendo da situação, por exemplo, você tem 0,5 vezes 0,2. Pô, são 5 décimos vezes 2 décimos. Que dá 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. Simplificando, é 1 décimo. Que é 0,1. Então, dependendo da situação, cara, é fácil de você transformar em fração e depois multiplicar. Não é o caso do que está aqui embaixo, certo? Essa aqui já é feinha. Porque é um decimal com 3 casas decimais ali, vai ficar confuso. Então o que você faz? Faz a conta normal, pô. Para de preguiça. Primeiro, o sinal do primeiro aqui é mais do segundo. Desculpa, menos e o segundo é mais. Então, menos com mais dá menos. Aí você vai pegar 0,314 vezes 1,5. Como é que faz isso?
5 vezes 4 dá 20, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Beleza? E essa vírgula? Só vai ver no final. Posso apagar esse número de cima aqui. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. Mas nem precisava colocar isso aqui, mas vou colocar assim mesmo. Soma esse troço todo, vai dar 0. 7 com 4, 7, 8, 9, 10, 11. Vai 1, 6, 7, 4 e um 0 aqui. Certo? E a vírgula vai ficar onde? Agora a gente vai ver onde vai ficar a vírgula. Olha aqui. Como é que eu vejo isso? Tu conta as casas. Nesse número de cima você tem 1, 2, 3 números depois da vírgula. No de baixo você tem um número depois da vírgula. Então no total você tem 4 números depois da vírgula. Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 números depois da vírgula. Qual o resultado? 0,4710. Ó, menos 0,4710. Aí tu vai falar o que pra mim? Professor, tá diferente da resposta que ele deu. Não, cara, porque esse último zero aí não quer dizer nada, entendeu? Você pode tirar ele aqui sem problema nenhum, tá? Então, não se prenda esses zeros no final do decimal, não. A gente viu isso no 7º ano hoje, por sinal. O que mais? Divisão. Cara, divisão você repete a primeira fração e inverte a segunda antes de multiplicar. Olha aqui. Olha esse primeiro exemplo aqui. Bem, mais com menos, menos. Certo? Na divisão ou na multiplicação, tanto faz. Repara, ele repete a primeira fração, que é 4/3. Inverte a segunda, é 2 sobre 5. Ficou 5 sobre 2. E aí você multiplica. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 2, 6. Ainda dá para simplificar aqui, ó. Que ele não terminou, né? Simplificando essa fração por 2, você vai ter menos 10. Tá feio isso aqui, deixa eu melhorar isso. Menos 10 sobre... menos 10 sobre 3. Certo? Que seria a resposta final aqui, com essa fração simplificada aqui para o irredutível. Beleza? Acho que isso é fácil. Agora, se tiver decimal, cara, isso aqui que ele colocou é bem maneiro, ó. Tá vendo? Ó, você quer dividir aqui 7 por 14 centésimos. O que você faz? Você multiplica os 2 por 100 e depois divide. Que aí você não vai ter nenhuma vírgula aqui na conta que você está dividindo. Olha só. Vamos pegar aqui. 7 dividido por 0,14. Certo? Isso aqui que ele está fazendo aqui, ó. O que é isso aqui? Esse multiplicar por 100 é andar com a vírgula. Ó, você quer transformar esse 0,14 em 14. Então você tem que andar 2 casas com a vírgula, que está aqui, ela vem para o final. Que a vírgula no final, na verdade, é o número inteiro. Para andar 2 casas, você multiplica por 100. Multiplicar por 100 é colocar 2 zeros aqui, ó. Ou seja, andou com a vírgula 2 casas e colocou 2 zeros aqui na frente. E aí ele fez a conta de dividir. Viu? Bonitinho. Vamos ver outra. Olha aqui. 1,44 dividido por 1,2. Certo? Tem que igualar as casas. Aqui eu tenho 2 casas. Aqui eu só tenho uma. O que eu falei para vocês ainda agora? Você pode colocar sempre 0 no final, lembra? Agora eu tenho 2 e 2. Como eu tenho 2 casas no primeiro, 2 casas no segundo, multiplicando por 100, o que acontece? Eita, apaguei demais. O que acontece? Você vai ter 2 números inteiros que eu só quero dividir normal. Vai ser 144 dividido por 120.
continuar a conta, você vai achar o decimal específico, sem ter vírgula aqui na conta de divisão. Então a ideia da divisão é você igualar as casas antes de dividir. Certo? Deixa eu pegar uma dessas frações aqui, só para vocês lembrarem como é que funciona. Vamos pegar aqui 2/3 dividido por menos 1/2, certo? Repete a primeira. Troca o sinal para multiplicação, tá vendo o que ele fez aqui? Ó. Viu? E inverte a segunda, é 1/2, vai ficar 2/1. O sinal de menos permanece. Quanto que vai dar isso? Mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Dividir fração é molinho, né? É engraçado que a gente fala que está dividindo a fração, mas você multiplica, na verdade. Mas é assim que funciona. O que mais? Aí é só conta. Calcule, calcule, calcule. Agora é com vocês, cara. Aí vocês têm que treinar aí, fazer os exercícios todos. Beleza? A gente termina por aqui. Próxima aula, razão. Será que vai ter proporção? É só razão, eu acho. Então, próxima aula vai ser bem curtinha. Que bom, né? Porque essa foi longa demais. Então, valeu, oitavo ano. Desculpa de novo pela demora. Mas foi... Eu não tive como, realmente. Ficou puxado pra mim. Valeu, galera. Até. Fui.